Olá, tudo bem? Aqui é o Franco do canal Franco Info, Informática e Tecnologia, e eu estou aqui hoje com mais um vídeo, mais um tutorial, mais uma informação, algo relevante, importante para você, você que é usuário dos sistemas operacionais da Microsoft em seus computadores. Queridos, nesse vídeo aqui que vocês estão vendo, eu vou estar fazendo uma apresentação, né? Um trabalho que eu fiz para vocês aí. E, e esse vídeo é exatamente aquilo que você viu na capa, que é a importância do antivírus. Eu já tinha feito um vídeo sobre firewall, vou deixar na descrição para vocês verem. E por que eu decidi fazer esses tipos de vídeo aqui, como se fosse uma videoaula? Eu tenho visto nos comentários em geral do meu canal e também com as pessoas que trazem máquina aqui para eu formatar, para eu resolver os problemas, que as pessoas elas não têm assim muita noção de segurança e também não têm uma boa direção na hora de escolher um software de antivírus. Por quê? Elas não conhecem a importância de um antivírus e nem o que o antivírus realmente faz dentro do sistema operacional. Tudo bem? Então eu fiz um trabalhinho aqui de minha própria autoria, tá? Eu peço que você veja até o final, é muito importante que você entenda, tudo bem? E esse trabalho que eu fiz é baseado nas informações que nós temos no mercado e também de acordo com os meus conhecimentos e a minha experiência. Tudo bem? Então vamos lá, queridos. Vamos à apresentação. É algo assim importante, tá? Acerca de antivírus e eu acredito que vai ajudar você a entender melhor esse software muito importante no seu sistema, no seu computador e também ter algumas definições já estabelecidas no seu entendimento. Muito bem, então. Vamos lá para esse trabalhinho que eu fiz aqui. Vamos lá. A importância do antivírus. O que é um antivírus? Vamos lá. Antivírus é um software programado para detectar, impedir e atuar na remoção de códigos maliciosos, mais popularmente conhecidos como vírus. Então, queridos, o que são vírus? Vírus são códigos maliciosos. E assim como os códigos são programados para detonar, destruir o seu sistema operacional, existe um outro software que é programado para impedir isso. Em suma, o que o antivírus é então? É um software programado, construído para quê? Para proteger, verificar o seu sistema operacional. Tudo bem? Vamos lá então. O que um antivírus faz? Ele faz um escaneamento em todo e qualquer conteúdo que esteja sendo processado em seu sistema, funcionando como uma espécie de pedágio. Ele barra a entrada daqueles que não estejam de acordo com as regras de segurança. Na sequência, ele emite um alerta para o usuário, informando que um arquivo sem as credenciais de segurança está tentando adulterar as normas estabelecidas no sistema operacional. Queridos, o que o antivírus faz? Ele faz uma varredura sem parar. Quando você liga o seu computador, o seu sistema começa a interagir, né? São vários processos que começam a acessar a sua memória, começam a entrar em funcionamento. O antivírus ele faz uma varredura, né? Ele faz um check-in, que nem um pedágio acontece. Para quem dirige, sabe, a gente está dirigindo com o carro, ou chega uma hora que tem que passar pelo pedágio, passa um de cada vez. O antivírus faz isso. Ele verifica arquivo por arquivo, código por código que está sendo processado dentro do seu sistema e também aqueles que estão arquivados no seu sistema. Tudo bem? O trabalho do antivírus basicamente é isso, tá? Fazer uma varredura e verificação total do seu sistema operacional em tempo real. Tudo bem? Como um antivírus detecta as ameaças? Olha que legal. Os antivírus atualmente possuem várias ferramentas de proteção para impedir as contaminações de vírus, como atualizações automáticas, escaneamento de arquivos, quarentena e outros meios. Tecnicamente falando, existem vários métodos de identificação de vírus. Alguns desses principais métodos são. Então, queridos, o que está aqui, o que a gente já conhece, né? Atualização automática, escaneamento de arquivo, tem quarentena e algumas outras ferramentas que a gente vê no desktop. Mas como que é essa varredura? Como que a gente explica isso de uma maneira técnica e simples para todo mundo
entender, né? Quais que são os métodos? Vamos entrar lá, uma maneira mais mastigada. Primeiro, escaneamento de vírus conhecidos. Assim que um novo vírus é descoberto, o antivírus desmonta seu código e separa em grupos de caracteres, chamados de strings, que não são encontrados em outros programas do computador. A partir daí, a string começa a identificar esse vírus, enquanto que o antivírus faz uma varredura pelo sistema para identificá-lo em algum programa. Caso encontrado, o antivírus notifica o usuário e apaga o arquivo automaticamente, enviando um espaço para que possa ser visualizado posteriormente pelo usuário. Queridos, esse string que você está vendo, que você leu aqui, isso é aquilo que o antivírus faz, que você está acostumado toda vez. Você escaneia, ele verifica e às vezes ele pergunta para você, olha, você conhece esse arquivo? Você confia nesse arquivo? Porque ele está verificando a espinha dorsal do código que ele detectou, entendeu? Sabe quando o seu antivírus está baixando atualizações, baixando as vacinas? É exatamente esse método aqui. É para ele identificar códigos maliciosos que já são conhecidos. Tudo bem, então? Então esse é o primeiro método e o método mais convencional, ok? Escaneamento heurístico, esse é interessante. Trata-se do segundo passo de uma execução quando o usuário solicita o escaneamento da máquina. O antivírus, por meio de um método complexo e que às vezes sujeito a erros, realiza a varredura de todo o sistema em busca de intrusões que não são executáveis nos programas usuais. Muitas vezes pode apresentar erros, por necessitar gravar sobre ele mesmo, ou outro arquivo, dentro de um processo de reconfiguração ou atualização. Em suma, é uma análise de comportamento dos arquivos verificados. Então, quando você ouvir falar sobre escaneamento heurístico, o antivírus está analisando como o código, né, como o arquivo se comporta, se ele é perigoso, se ele é suspeito ou não. Basicamente, escaneamento heurístico é o que a gente chama de análise de comportamento, tudo bem? Esse método também é muito conhecido e bastante convencional nos motores dos antivírus. Tudo bem? Busca algorítmica. Trata-se de uma busca que utiliza algoritmos para encontrar os resultados. Em suma, é uma análise de códigos. Esse método também, queridos, busca algorítmica, é uma análise profunda de códigos. Porque assim, todo código, né, todo arquivo, ou melhor, todo arquivo ele é formado por códigos. Então, tem códigos que já são, vamos dizer assim, conhecidos pelos antivírus. Eles já são considerados maliciosos, né? A gente sabe que existe malware, existe spyware, ou seja, são códigos que já são pré-montados para agirem de maneira maliciosa. Então, através da busca algorítmica, né, que é uma busca de análise mais precisa de códigos, os antivírus conseguem também detectar quais códigos são vírus e quais códigos são normais. Tudo bem? Essa análise aqui, busca algorítmica, também já é bem convencional nos motores dos antivírus. Tudo bem? Checagem de integridade. Refere-se ao mecanismo que registra dígitos verificadores em um banco de dados, para que possa ser consultado futuramente pelo antivírus como objetivo comparativo. Quando uma nova checagem é realizada, o sistema utiliza o banco de dados com informações armazenadas para fazer comparações, a fim de se certificarem que não existem alterações nos códigos verificadores. Esse método aqui, queridos, às vezes a gente chama ele de proteção residente, ou seja, o antivírus ele começa a gravar quais arquivos são bons, quais arquivos são ruins, e ele começa a verificar e reverificar se está tudo realmente em ordem. É por isso que às vezes você instala um antivírus no seu computador e ele fica perguntando, faça agora um escaneamento rápido. Você ainda não fez uma checagem completa. Para quê? É para que ele possa fazer esse tipo de checagem, tá? Uma checagem de integridade. Muito bem, então. Por que preciso usar um antivírus? Isso aqui é interessante. O nível de segurança de um sistema operacional é medido de acordo com o tipo de programação que é inserida em sua construção. No caso de sistemas operacionais, como o Windows, por exemplo, o tipo de programação que é aplicado na construção do mesmo facilita a exploração de brechas internas, como também a execução de códigos maliciosos, ou seja, os vírus, por isso,
Por isso, a utilização de um software de antivírus instalado no sistema operacional é de suma importância para a varredura constante de todos os arquivos existentes. O antivírus é quem garante a saúde do sistema operacional. Queridos, é assim, sistemas como Windows, eles facilitam o acesso a brechas, entendeu? Não é que o seu sistema tem buracos, não é isso. O tipo de programação que foi inserida no Windows, por exemplo, facilita certos pontos de acessos que podem ser explorados. Outra coisa que o Windows facilita, você já sabe muito bem, a criação de milhares e milhares de tipos de vírus, ou seja, códigos, maliciosos, códigos que são programados para manipular o seu sistema operacional e o controle da sua máquina. Então é muito importante que você coloque um antivírus na sua máquina, tudo bem? É de suma importância mesmo, tá? Não é brincadeira, tá? É uma questão de você entender como funciona a programação do seu sistema operacional. Tudo bem, queridos? Então não esqueça disso. O antivírus é quem garante a saúde plena do seu sistema operacional. Muito bem. Como escolher um bom antivírus? Olha lá. Quando se trata de escolher um antivírus para a proteção do sistema, vemos muitas influências, como propagandas milagrosas e jogadas de marketing envolvidas no assunto. Caso o usuário tenha alguma curiosidade em conhecer quais os antivírus existentes no mercado, basta aferir os resultados das entidades mais comuns que testam esses softwares de segurança, que são a AV Comparativos, a AV Test. Lembrando que os resultados dos testes dessas duas entidades devem servir apenas como um referencial de pesquisa e comparação. Portanto, o usuário deve escolher um bom antivírus de acordo com as recomendações de um amigo ou de um técnico experiente. Lembrando que a escolha de um antivírus varia de acordo com a máquina, ou seja, a capacidade do seu hardware, como também de acordo com cada tipo de usuário, pois os resultados variam muito. Quando você for escolher um antivírus, existem coisas que você precisa considerar. Primeiro, você quer fazer uma comparação? Qual o referencial que você pode usar? Você acessa a entidade AV Comparativos ou AV Testes, que são as mais conhecidas no mundo e as mais respeitadas. Então, para que servem essas duas comparações? É um referencial para você comparar, apenas isso. E como referencial é para você saber que aquele software que você está pensando em utilizar, ele foi testado de uma certa forma. Em suma, os resultados não mudam muito, tá, queridos? E como eu disse, isso é apenas um referencial. Agora, quando você for escolher um antivírus de verdade, procure o conselho de um amigo ou de um técnico experiente, tudo bem? Lembrando que o antivírus que você vai usar, ele vai variar de acordo com o usuário, de acordo com a máquina. Não adianta você pôr um antivírus que consome muito recursos numa máquina mais antiga ou mais fraca. Você não vai gostar. Não adianta você dar um antivírus, ou melhor, você escolher um antivírus muito avançado se você é um usuário leigo, você não vai saber usar ele. Então o resultado varia de máquina para máquina e de usuário para usuário. Muito bem. Como medir a eficiência de um antivírus? Esse é o ponto-chave, tá? É papel de um antivírus manter sempre a saúde do sistema operacional em dia. Portanto, um bom antivírus que seja eficiente em todas as suas tarefas precisa sempre estar apto para executar 3 serviços sequencialmente na hora de eliminar todas as ameaças, das quais são identificação dos vírus, remoção dos vírus e reparação do sistema. Geralmente, um antivírus que consegue executar plenamente essas 3 tarefas é considerado um antivírus bem eficiente, ou seja, recomendado. Vale ressaltar que, apesar da evolução dos antivírus e de seus vários recursos para combater e impedir a intromissão dos códigos maliciosos em um sistema, nenhum antivírus atualmente é considerado totalmente seguro. Nenhum software de segurança é perfeito. Queridos, como é que você sabe se um antivírus é eficiente? Tá? Baseado em tudo aquilo que você viu até agora. Para resumir, o que o antivírus faz? Ele identifica o vírus, ele remove o vírus e depois ele repara o sistema. Se ele conseguir fazer essas 3 tarefas básicas, ele é considerado um antivírus eficiente, ou seja, ele é recomendado, tá? E muito importante você saber também que nenhum antivírus é perfeito, tá? Os resultados variam, às vezes um que é bom hoje, amanhã não é mais. Então é muito importante você ter essa noção, que o papel do antivírus em manter a segurança do seu sistema é identificar os códigos maliciosos, depois remover e após remover,
reparar o sistema operacional. Tudo bem? Bora para frente. Quais os antivírus mais comuns do mercado atual? Existem muitos softwares de segurança no mercado que oferecem proteção aos sistemas operacionais, sendo que alguns são gratuitos e outros são pagos. Sendo assim, vamos listar alguns softwares mais conhecidos entre os usuários, apontando também suas definições, seus pontos positivos e os negativos, como também quais deles são recomendados. Vamos ver aqui quem é recomendado e quem não é. Tudo bem, queridos? Vamos embora. O Windows Defender é um antivírus nativo do Windows, notório por ser simples e não utilizar muitos recursos do hardware. Ele apresenta uma pequena taxa de falsos positivos e com isso não incomoda o usuário nem o sistema. O Windows Defender oferece uma proteção básica e totalmente estratégica para o sistema operacional, podendo ser utilizado em parceria com outros antivírus dependendo do caso. Em nível de proteção, esse software, que é da Microsoft, é sempre considerado inferior a todos os demais. Queridos, o Windows Defender, ele é o básico do básico. Ele é um controle de segurança estratégico. Ele pode ser usado em parceria com um outro antivírus e ele recebe certas atualizações, certas vacinas que a própria Microsoft desenvolve de maneira básica para o seu sistema, para que você não seja assim contaminado a qualquer hora, entendeu? Mas o Windows Defender é a proteção mais simples que existe. Se você quiser fazer coisas mais avançadas, você não pode depender só desse software aqui, porque ele é fraco demais. Não é que ele não presta, não é isso. Ele é básico, ele não tem recurso algum. E, como eu já falei em alguns vídeos, você ainda depende dele para certas coisas. Você não pode desinstalar ele, desativar ele. Não, você não pode. Ele faz parte do seu sistema operacional e também faz parte da segurança do seu sistema. Porém, ele é básico, tá? Não use somente esse software aqui, ou você pode ter prejuízos mais cedo ou mais tarde. Muito bem. Avast. O Avast é desenvolvido pela Avast Software, sediado na cidade de Praga, na República Tcheca. Sua primeira versão foi lançada em 1988. O Avast conta com mais de 160 milhões de usuários registrados espalhados pelo mundo, sendo considerado um dos antivírus mais populares do mercado. O Avast é geralmente conhecido por possuir uma interface mais agradável e amigável para o usuário, onde o seu painel de controle é simples de mexer e fácil de entender. Possui uma versão de software gratuita que é mais simples e outras versões mais completas que são pagas. O Avast possui uma boa interação com o usuário e não utiliza muitos recursos do hardware. Embora o software seja um dos mais usados no mundo e também o mais escolhido pelos usuários, o Avast, a nível de segurança, é de longe a melhor opção, sendo considerado um antivírus mediano. Queridos, o Avast ele não é ruim. Se você sair migrado, você está com o Windows Defender e instalar o Avast, você está bem protegido. Ele é um antivírus leve, fácil de entender, simples de mexer, mas a nível de segurança ele deixa muito a desejar, tá? Falo isso por experiência própria como técnico, tá? É muito comum eu pegar máquinas de clientes que estavam com o Avast, você desinstala, coloca outro antivírus, você encontra 10, 15, 20 cavalos de Troia e assim vai. Então, o Avast, ele é um antivírus mediano, tá? Tudo bem? Ele não é ruim, você não significa que se você está com ele, você vai sofrer prejuízo, ataques de vírus, não. É só para você entender que existem opções mais avançadas e mais poderosas do que ele no mercado. Tudo bem? Vamos lá então. AVG Antivírus. O AVG é desenvolvido pela AVG Tecnologias, que é uma empresa produtora de software, subsidiária da Avast. A sua primeira empresa, a Grisoft, era originária da República Tcheca e foi fundada em 1991. Em fevereiro de 2008, a AVG Tecnologias tornou-se o novo nome da Grisoft. O AVG Antivírus também é bem conhecido pelos usuários, já há alguns anos. Devido à sua interface intuitiva e também pelo seu ótimo nível de proteção ao sistema, o AVG também possui uma versão gratuita do seu software, como também outras versões pagas que são mais completas. Embora o AVG seja realmente um pouco mais eficiente do que o Avast, segundo os usuários, em nível de segurança ele também é mais pesado e consumindo boa parte dos recursos do hardware. Mesmo ele sendo um bom antivírus e um software de segurança confiável, ele também é considerado um antivírus mediano. Queridos, é assim, o Avast, o AVG, ele é semelhante ao Avast. Ele é simples de mexer, a interface agrade, pertence praticamente à mesma empresa, porque a Avast comprou o AVG já faz um bom tempo,
para quem não sabe, tá? Mas assim, no tempo de experiência que eu tenho, eu já percebi que o AVG ele é um pouco mais competente do que o Avast, né? Ele é um pouco mais responsivo, tá? Digo isso na prática. Mas ao mesmo tempo, o AVG ele consome mais recursos do hardware, ele é mais pesado, tá? E ele também não é assim tão popular como o Avast. No entanto, ele agrada também bastante os usuários, tá? A nível de segurança, realmente o AVG é bem melhor do que o Avast. Tudo bem? No entanto, ele também perdão, um antivírus de classificação mediana. Tudo bem? Avira. O Avira Antivírus foi desenvolvido em 1988 por uma empresa alemã, HBDEF, esse nome aqui eu não sei falar, Detentink, esse nome aqui é complicado, hein? O Avira Antivírus, embora também já seja bem conhecido pelos usuários há alguns anos, não é tão popular quanto o Avast como o AVG. O Avira Antivírus também possui uma versão de seu software gratuita e outras versões mais completas que são pagas. É um software que geralmente possui muitos prêmios adquiridos no quesito de segurança digital em sistemas. Embora o Avira Antivírus tenha realmente um grande reconhecimento acerca do seu nível de proteção, a sua interface costuma não agradar muito os usuários, por ser meio complicada. É um software de segurança muito competente, porém consome muitos recursos do hardware para funcionar. O Avira é considerado um antivírus acima da média, recomendado. Agora que vem um ponto interessante aqui, queridos. O Avira é um software muito premiado, muito conhecido mundialmente, tá? É um software que ele é bem mais competente do que o Avast e mais competente do que o AVG, tá? Ele é um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, né? A sua vacina e os seus mecanismos de proteção são mais poderosos, tá? No entanto, aonde que o Avira peca, queridos? A interface geralmente não agrada, né? Eu já usei o Avira há muitos anos, lá em 2009, até 2010, 2011. Foi um dos melhores antivírus que eu usei. Com o tempo, eu percebi que, eu digo isso por mim mesmo, ele começou a perder um pouco o foco da interface. Então, realmente, os usuários reclamam muito da interface do Avira. Um outro ponto é que o Avira ele consome bastante alguns recursos do hardware, né? Ele é um pouco pesado. Então, dependendo da máquina, vai ficar um pouco lenta, não vai agradar muito o usuário. Entretanto, ele é um software bem competente e bem responsivo, tá? Tudo bem? É por isso que o Avira ele é recomendado, tá? Então esse é o primeiro exemplo desse vídeo que nós estamos dizendo para você, que o Avira é recomendado. Ele vai identificar, vai remover e vai reparar, ou melhor, ele vai identificar, vai remover e vai reparar o seu sistema de maneira plena. Tudo bem? Muito bem, então. Vamos para o próximo. Panda Dome. O Panda Antivírus foi desenvolvido pela empresa Panda Software, hoje conhecida como Panda Security, que é uma empresa ligada à segurança de computadores fundada em 1990 pelo então CEO Miquel Urizaberrena, na cidade de Bilbao, na Espanha. O Panda Antivírus tem se destacado ao longo do tempo pelas tecnologias inseridas em seu software de segurança. Assim como a maioria dos outros softwares de segurança, o Panda Antivírus também possui uma versão mais simples e gratuita do seu software, como também outras versões pagas que são mais completas. O Panda Antivírus possui uma interface muito simples e intuitiva, sendo um software leve que consome poucos recursos do hardware e ainda ocupa pouco espaço de armazenamento. Esse antivírus possui as tecnologias mais avançadas em segurança de softwares, sendo um dos primeiros a utilizar as tecnologias cloud e proteção online. Embora o Panda Antivírus seja um ótimo software, ele precisa de uma conexão constante com a internet para obter bons resultados. O Panda também é considerado um antivírus acima da média, recomendado. Queridos, esse antivírus aqui, ele é formidável, tá? Eu estou usando ele no momento, ele é super leve, totalmente silencioso, não incomoda muito o usuário, tá? Pega pouquíssimo espaço no seu disco rígido, tá? E eu estou colocando ele assim em várias máquinas dos meus clientes, todos estão gostando. O Panda, queridos, ele vem crescendo ao longo do tempo, ele tem ganhando espaço, né? E foi um dos primeiros antivírus a usar tecnologias cloud, né? E totalmente aquele tipo de proteção online, tá? Então é um antivírus que promete, tá? É um antivírus bem avançado, bem evoluído, que oferece uma excelente proteção. Ou seja, ele é recomendado também. Entretanto, esse antivírus aqui tem um ponto que é crucial que você entenda. Se ele não tiver uma conexão pré-estabelecida com a rede,
os seus resultados variam. Tudo bem então? Maravilha. Bora para o outro. F-Security. F-Security é a denominação da empresa localizada em Helsinki, na Finlândia, no qual desenvolve soluções para proteger consumidores e empresas contra diversas ameaças no espaço digital desde 1998. O antivírus F-Security é um software de segurança avançado e muito poderoso, pois possui um alto nível de proteção, possui uma interface bem simples e organizada. Esse antivírus possui apenas versões pagas do seu software. Embora o F-Security antivírus seja realmente uma excelente opção como software de segurança, o seu suporte técnico aqui no Brasil deixa muito a desejar. O F-Security também é considerado um antivírus acima da média, recomendado. Queridos, eu já fiz uns testes com esse software aqui. É um antivírus muito poderoso, muito responsivo, de uma segurança assim totalmente avançada. É bem leve, não incomoda o usuário, mas eu tenho que confessar, embora ele seja recomendado, reconhecido mundialmente, o suporte técnico aqui no Brasil é ruim, é péssimo. Para você comprar, adquirir uma licença é difícil, ele não possui versões gratuitas, então o acesso ao software é complicado aqui no Brasil. No entanto, é um antivírus muito bom, responsivo, tá? Eu já testei, já vi várias pessoas que usaram ele, e ele é conhecido mundialmente por ser uma excelente opção na parte de segurança digital. Tudo bem, então? Recomendo o F-Security, caso você queira testar, experimentar uma hora ou outra aí. Vamos lá, bora para o outro? Norton. O Norton Antivírus, também conhecido como Navi, é um software desenvolvido pela Symantec desde 1991, como parte de sua Norton família de produtos de segurança de computadores. Embora o Norton Antivírus também já seja bem conhecido pela maioria dos usuários, ele não é tão popular entre a maioria das escolhas. O Norton Antivírus é um software de segurança bastante responsivo que possui um suporte técnico muito atencioso. Ele possui uma interface bem simples e organizada. Esse antivírus possui apenas versões pagas do seu software. O Norton Antivírus tem fama de consumir muitos recursos do hardware, segundo os usuários, sendo um software bem pesado. Possui um alto nível de proteção, sendo considerado um antivírus acima da média, recomendado. Queridos, o Norton é um excelente antivírus. Eu já usei esse aqui, já ganhei licenças dele de 6 meses a 1 ano. É um antivírus muito poderoso, muito responsivo, que não brinca em serviço, tá? Entretanto, eu também concordo com essa teoria. Ele é um software bem pesado, tá? Um ponto positivo, o suporte técnico dele online é extremamente atencioso, presente. Você precisou deles, eles vão te acompanhar, eles vão te dar atenção até você resolver o seu problema. Então, na nível de proteção e suporte técnico, o Norton é nota 10, tá? No entanto, ele não possui versões gratuitas, né? E ele realmente consome bastante recursos da máquina. No entanto, também ele é um antivírus recomendado. Ele dá conta do recado. Tudo bem, então? Bora para o próximo. ESET. A ESET é uma companhia de segurança da informação sediada na Bratislava, Eslováquia, fundada em 1992, a partir da fusão de duas companhias privadas, desenvolvendo seus produtos mais famosos, o ESET 932 e o ESET Smart Security. Os softwares da ESET possuem grande potencial em nível de segurança e são reconhecidos mundialmente. Os antivírus da ESET possuem interfaces organizadas e intuitivas. A ESET possui somente versões pagas do seu software de segurança, onde geralmente são os mais caros do mercado. Os antivírus da ESET são softwares muito responsivos e bastante poderosos, sendo considerados também acima da média. Recomendado. Queridos, eu já usei os antivírus da ESET. Eles são extremamente responsivos, tá? E também são extremamente caros. São softwares de interface excepcionais, leves, não consomem muito recursos da máquina, não incomodam o usuário. Mas, é como eu disse para você, por ele ser um dos melhores do mundo, um dos mais sérios do mundo, tá, queridos? A ESET faz produtos e a ESET, ela leva tudo a sério, tá? O controle de varredura desse antivírus aqui é fora do comum, é um outro nível, tá? Isso eu posso falar para vocês. No entanto, ele é caro, tá? O licenciamento dele é de cair da cadeira, tá? É caro, mas a recomendação dele é das melhores escolhas também, tá? Tudo bem? Então, os antivírus da ESET são realmente um dos melhores do mundo e totalmente recomendados. Tudo bem? Bora pro outro. Kaspersky, opa, meu preferido.
Kaspersky Antivírus é desenvolvido por uma empresa russa produtora de software de segurança para a internet. Distribui soluções para a segurança da informação contra vírus, hackers, spam, trojan e spammers. O Kaspersky Antivírus vem ganhando espaço nas escolhas dos usuários devido ao nível de eficiência que o software possui. Possuindo uma interface simples e intuitiva, o software consegue agradar bastante os usuários. O Kaspersky Antivírus também possui uma versão gratuita e simples, como também outras versões pagas e mais completas do seu software. O Kaspersky Antivírus geralmente cumpre o que promete, contendo várias ferramentas de proteção ao sistema, mesmo quando instalado em sistemas quase sem solução. Ele consegue resolver o problema. É um dos softwares de segurança mais bem recomendados do mercado atualmente. Esse antivírus é um software que possui um grande poder de reparação no sistema operacional. Embora o Kaspersky Antivírus seja realmente excelente, ele detecta as ameaças virtualmente, ou seja, ele consome uma boa parte dos recursos do hardware, o que às vezes, dependendo do caso, pode incomodar o usuário. O Kaspersky é considerado um antivírus acima da média, recomendado. Queridos, o Kaspersky ele tem os seus diferenciais, tá? Ele tem ótimas ferramentas de proteção, ele vem ganhando espaço com os usuários ao longo do tempo, tá? Antigamente ele não tinha uma versão gratuita, atualmente ele já tem, e é uma versão que tem um grande poder de proteção para o seu sistema operacional, tudo bem? O Kaspersky ele possui um grande poder de reparação, queridos. Digo isso por experiência própria. Faz uns 4 anos que eu comecei a usar o software da Kaspersky. É um dos poucos antivírus que quando você instala num sistema que já está podre, infectado, detonado, ele vai lá, remove, ele identifica, remove e repara o sistema de maneira aceitável, de maneira eficiente, tudo bem? É um dos poucos antivírus que você realmente pode confiar, tudo bem? E é um dos mais bem recomendados no momento, tá ok? No entanto, o Kaspersky ele consome boa parte dos recursos. Então, se você tiver uma máquina antiga, uma máquina que tem 2 GB de memória, uma máquina que seja meio fraquinha, o Kaspersky já vai começar a pesar, tá? E isso às vezes não agrada muito. Tudo bem? No entanto, o Kaspersky é uma das melhores escolhas do momento e ele é recomendado. 360 Total Security. Esse aqui é interessante. O 360 Total Security é um programa desenvolvido pela Kiho 360, uma empresa de segurança da internet sediada na China. O foco do 360 Total Security é fornecer patch de segurança para a Microsoft Windows. Embora esse antivírus tenha tido uma má fama no passado, esse software de segurança vem se modernizando e ganhando espaço nas escolhas dos usuários pouco a pouco. Com a sua interface bem organizada, repleta de ferramentas de proteção e também de otimização, tem conseguido chamar a atenção dos usuários. Ao contrário do que dizem, o 360 Total Security é um software de segurança bem responsivo e eficiente, contendo alguns recursos de proteção muito interessantes como o firewall de controle e o motor de varredura do antivírus Avira. As ferramentas em sua interface acabam gerando várias opções de proteção, dando certo crédito ao software. O 360 Total Security é leve e não consome muitos recursos do hardware, possuindo uma versão gratuita completa e outras versões pagas mais avançadas do seu software. Embora o 360 Total Security seja realmente uma opção muito interessante, ele costuma incomodar um pouco o usuário, como também apresenta um grande número de falsos positivos, alarmes falsos. Além disso, a sua proteção contra phishing deixa muito a desejar. O 360 Total Security é considerado um antivírus mediano. Queridos, esse antivírus aqui, ele tinha uma má fama no passado, porém ele está corrigindo isso. Ele está ganhando espaço pouco a pouco. Eu já fiz vários testes com esse software aqui e eu posso dizer para você, ele é responsivo, ele é leve, ele tem muitas ferramentas de proteção. Ou seja, ele é interessante. Ele é um antivírus mediano, tá? Mediano. Mas é uma boa escolha para você se você quer um antivírus gratuito. Por quê? Ele tem muitas ferramentas e ele é grátis, né? Tem tudo aquilo que você precisa já está nele. Entretanto, quais são os pontos negativos desse software aqui? Ele dá muito falso positivo, ele incomoda bastante o usuário. Então esse é o ponto que tem que melhorar nele. A sua proteção anti-phishing também deixa muito a desejar, tá? Então, infelizmente, esses pontos negativos ainda precisam serem melhorados nesse software aqui. No entanto, ele é um software muito interessante, tá? Ele é um software muito competente e muito responsivo, tá? Tudo bem? Se você quiser experimentar, fique à vontade. É um software que está, como eu disse, chegando devagarzinho, mas está conseguindo atrair a atenção dos usuários. Tudo bem? Bora para o próximo.
Bitdefender. Bitdefender é um antivírus desenvolvido por uma empresa de segurança na internet que produz software antivírus e outros serviços, fundado na Romênia em 2001. Embora o antivírus tenha uma boa fama e seja muito bem recomendado, ele não é muito popular entre as escolhas dos usuários. O Bitdefender Antivírus possui uma versão mais simples e gratuita, como também outras versões mais completas e pagas do seu software. A versão gratuita possui uma interface mais básica e simples, já as versões pagas possuem interfaces mais compostas e também complexas. O Bitdefender Antivírus possui uma excelente proteção de anti-phishing e um bom fator de proteção contra vírus. Esse software geralmente ocupa muito espaço de armazenamento e também consome vários recursos do hardware. Normalmente não costuma agradar muitos usuários quando testam esse software de segurança. O Bitdefender é considerado um antivírus acima da média. Queridos, o Bitdefender ele é muito bem recomendado lá fora, né? Ele tem uma boa proteção contra vírus e um bom controle de anti-phishing, tá? Esses são os pontos fortes dele. Pontos negativos desse software aqui: ele ocupa muito espaço no seu disco rígido. Se você for desinstalar ele, fica um monte de lixo. Ele é um software, na minha opinião, muito exagerado e muito pesado, ou seja, ele consome realmente muito recurso da sua máquina. Geralmente, não digo isso só por mim mesmo, a maioria dos usuários, quando experimenta esse software aqui, não gosta muito dele, tá? Ele é mais assim, preferido por técnicos e desenvolvedores. Tudo bem. A versão gratuita, ela tem uma grande diferença da versão paga. Ela é básica demais, tá? O que também não agrada muito. A versão paga ela é complexa, cheia de recursos, então você fica meio perdido quando você sai da versão gratuita e pega a versão paga, tá? É uma coisa que eu também não gosto nesse software aqui, e muita gente também não gosta. Outra coisa, eu já testei todas as versões do Bitdefender, tá? Desde a paga a versão gratuita. Ambas as versões elas são pesadas, elas consomem bastante. No entanto, o controle contra anti-phishing, né, e a proteção contra vírus realmente são bons. Aí é uma questão de você experimentar e se você gostar. A maioria não gosta desse software aqui. Eu particularmente, sinceramente, também não. Tudo bem? Mas ele é bem recomendado segundo as informações que vêm de fora. Tudo bem então? Trend Micro. A Trend Micro Antivírus é desenvolvida por uma empresa multinacional de cibersegurança com sede global em Tóquio, Japão. A empresa desenvolve software de segurança corporativa para servidores, containers, ambientes de computação em nuvem, redes e endpoints. É um antivírus mais conhecido e popular entre as empresas, infelizmente pouco conhecido pelos usuários. Possui uma interface bem organizada e inteligente. Esse antivírus não possui nenhuma versão gratuita do seu software, somente versões pagas. O Trend Micro Antivírus é um software de segurança muito avançado e responsivo, que geralmente cumpre o que promete, sendo considerados antivírus acima da média, recomendado. Queridos, a Trend Micro é um antivírus de uma empresa japonesa. Ele é muito pouco conhecido pelos usuários, mas ele é muito bem conhecido pelas empresas. Eu já trabalhei com esse software aqui, já trabalhei em uma empresa que tinha esse software no geral em todas as máquinas, nos servidores e nos computadores. Ele é um antivírus extremamente competente, extremamente responsivo, avançado. É um software que eu posso falar para você, muito inteligente. Porém, não tem versões gratuitas para testar. Aí vai de você experimentar quando você quiser e procurar conhecer. Mas é um antivírus totalmente recomendado. McAfee. O McAfee é um antivírus desenvolvido por uma empresa americana de informática e de software de segurança, sediada em Santa Clara, na Califórnia, fundada por John McAfee, focado em soluções de segurança. Atualmente ele pertence à empresa Intel Security. Esse antivírus também é bastante popular nas empresas, porém pouco conhecido pelos usuários. Geralmente já vem instalado por padrão na maioria das máquinas novas que são licenciadas com o sistema operacional Windows. Possui uma interface complexa repleta de recursos de segurança, mas que muitas das vezes não agrada muito e ainda confunde o usuário. Ele não possui nenhuma versão gratuita do seu software. Costuma ser um software meio pesado, onde consome vários recursos do hardware. É um antivírus muito responsivo e competente, mas que infelizmente não agrada muito. O McAfee é considerado um antivírus acima da média. Queridos, o McAfee é da Intel, tá? Ele é um antivírus extremamente pesado, consome muitos recursos do hardware. Falo por experiência própria. E esse antivírus aqui, embora ele seja responsivo, né, muito competente, eu tenho que dizer isso, em todos os níveis de proteção que ele possui, nas suas ferramentas que ele possui no seu software,
ele é pesado, né? Ele não agrada muito. A interface é algo que você tem que melhorar, não é de hoje. E o interessante desse software aqui é que geralmente quando você compra um notebook ou um computador, ele já vem instalado na máquina, que é para você conhecer. Então a máquina, de certa forma, está bem protegida. No entanto, quando você desinstala esse antivírus, aí que você percebe a performance real da sua máquina, porque ele deixa o sistema muito lento. Entretanto, ele leva um nível de segurança muito a sério. Geralmente, os usuários não gostam desse antivírus aqui, e particularmente eu também não gosto, porque ele é pesado demais e ele é meio chato, tá? Mas é uma proteção muito séria e é um antivírus realmente competente e recomendado. Tudo bem então, queridos? Bom, tá aí um pouquinho da minha pessoa, tá? Um pouquinho da minha empresa, um pouquinho do meu conhecimento, só para você entender que eu realmente sei do que eu estou falando, né? Não é para me engrandecer, é mais para você me conhecer e saber que eu estou aqui elaborando esse vídeo aqui para te ajudar, para passar um pouquinho de conhecimento. Tudo bem então? Vamos lá. Queridos, esse era o vídeo que eu tinha para passar. Ele foi um pouquinho longo, eu falei bastante, mas você pode pausar o vídeo e esclarecer as suas dúvidas aí. Se você gostou, deixe seu like, deixe os seus comentários, tire suas dúvidas, tá? Fique à vontade, tá? Se você quiser, compartilhe esse vídeo, tá? Passe essa informação mais à frente, tá? Me ajude, me dê sua força para que eu possa crescer. Não repare na qualidade dos vídeos, que o foco principal é passar a informação, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela sua atenção e, como eu sempre digo, fiquem com Deus.